Num futuro que parece ter saído de um pesadelo, um grupo de crianças se diverte sob o olhar de um segurança. Tudo vai bem até que um barulho absurdo explode pelos alto-falantes. No mesmo instante, os pequenos saem correndo, como se o recreio tivesse acabado de virar um filme de terror. Eles entram num prédio gigante, são presos a cadeiras e, antes que possam entender o que está rolando, estranhos capacetes são encaixados em suas cabeças. O aparelho começa a zunir, as crianças gritam e uma onda de choque surge do nada, disparando em direção a uma torre imponente no horizonte. Enquanto isso, nas sombras, um homem observa tudo, sério, como se já soubesse que essa história ia dar ruim. Bem longe dali, Jake acorda num pulo. O coração ainda está acelerado quando ele percebe que o chão está tremendo. Terremoto? Não. Só mais um dos seus sonhos esquisitos. Antes que possa processar, Laurie, sua mãe, aparece na porta chamando para o café. Mas Jay mal consegue pensar em comida. Ele anda tendo pesadelos constantes com um cara de preto destruindo uma torre. E ele tem certeza de uma coisa: se esse cara conseguir o que quer, o mundo todo vai virar cinzas. Para não esquecer os detalhes, Jay desenha tudo. Sua parede parece um mural do apocalipse, cheia de rabiscos de coisas que ele nem entende direito. Mas sempre que tenta contar para a mãe ou para o padrasto, Lon, eles reviram os olhos. Na escola, o dia piora quando um valentão resolve pegar seu caderno. Jay não tá num dia bom, então resolve resolver do jeito tradicional: soco na cara. Infelizmente, os professores não acham isso uma boa solução e mandam ele direto para casa. No consultório do terapeuta, a ladainha de sempre. Esses sonhos são sua forma de lidar com o trauma da morte do seu pai. Jay ouve, mas não compra a ideia. Ele sabe que tem algo maior acontecendo. A caminho de casa, ele vê um cara ajustando o próprio rosto como se estivesse tentando colocar uma máscara invisível. Aí a ficha cai. É igual às criaturas dos seus sonhos, os Tahrim, criaturas que fingem ser humanos. Com o medo batendo forte, ele atravessa a rua e entra no primeiro ônibus que vê. Um sem-teto ao lado dele murmura sobre o fim do mundo, mas Jay finge que não ouviu e só quer chegar logo em casa. Lá, Laurie e Lon discutem sobre o que fazer com ele. Falam sobre uma escola especial que pode ajudar crianças como ele. Mas Jay não quer nem saber. Mais tarde, ele encara um velho recorte de jornal sobre a morte do pai. Respira fundo e toma uma decisão. Arranca todos os desenhos da parede e guarda tudo. Talvez, se fingir que nada disso é real, os pesadelos parem. Só que, claro, eles não param. Naquela mesma noite, outra visão. Ele vê o Homem de Preto queimando uma vila inteira sem piscar. Longe dali, um guerreiro chamado Roland encara seu pai, Steven. Eles falharam. O Homem de Preto encara Steven com um olhar frio e, sem mover um dedo, tira seu último fôlego. Roland assiste paralisado, vendo o próprio pai desmoronar diante dele. A dor é imediata, mas o Homem de Preto não parece se importar. Apenas sorri e diz, quase como quem joga a conversa fora: "Por enquanto minha magia não funciona em você, mas um dia vai." Jay desperta num pulo, suando frio. Já sabe o que tem que fazer. Ele pega um lápis, rabiscando freneticamente o rosto de Roland, o pistoleiro, ao lado de uma casa velha e sombria. O desenho sai quase sozinho, como se sua mão soubesse exatamente o que fazer. Sem pensar duas vezes, ele escaneia e joga na internet. Talvez alguém já tenha visto aquele lugar. Enquanto isso, a casa de Jay recebe uma visita inesperada. 2 homens, supostamente da clínica do terapeuta, aparecem para buscá-lo. Só que algo nele está estranho. Um deles tem uma cicatriz no pescoço, do tipo que Jay já viu antes. Nos seus pesadelos. São as criaturas que se disfarçam de humanos. Ele tenta avisar sua mãe e seu padrasto, mas a reação deles é exatamente o que esperava. Descrença total. Jay, pelo amor de Deus, para com isso. Mas aí o celular vibra. Uma notificação. Alguém reconheceu a casa do desenho. Ele precisa sair dali, agora. Com um último olhar para a mãe, ele pega seus esboços, atravessa o quarto e some pela janela. Os enfermeiros percebem sua fuga e mandam seus capangas atrás dele. Ele corre pelas ruas, desviando de pedestres e cortando becos, até encontrar a entrada do metrô. Ali, ele consegue despistá-los e, depois de um tempo, finalmente chega ao endereço da casa misteriosa. O lugar parece abandonado há décadas. Ele entra pela janela e começa a explorar. Poeira, móveis caindo aos pedaços, nada demais. Até que uma voz robótica preenche o ar. Insira um destino. O que diabos isso significa? Sem pensar muito, Jay digita os números que sempre aparecem em seus sonhos. Um zumbido estranho preenche o cômodo e então a parede à sua frente começa a brilhar. Um portal se abre, pulsando com energia. Ele mal acredita no que vê.
Por via das dúvidas, ele joga um sapato lá dentro. O objeto some. Nenhum barulho, nenhum estrondo. Apenas desaparece. Ele se aproxima, hesitante, mas antes que possa decidir se atravessa ou não, o chão cede sob seus pés. Uma criatura grotesca, feita de madeira retorcida, salta sobre ele. Jay grita e, num instinto inexplicável, ordena que ela o solte. E, para sua surpresa, a criatura simplesmente se despedaça diante dele. Sem pensar duas vezes, ele agarra sua mochila e atravessa o portal. O impacto da queda não é tão grande quanto ele esperava. Quando se levanta, percebe que não está mais no seu mundo. O céu é estranho, com mais luas do que deveria. O chão é seco, rachado. Um deserto sem fim se estende diante dele. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, Torre Negra. Espero que esteja gostando. Comente gostei, para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Enquanto isso, em algum lugar desse mundo pós-apocalíptico, um feiticeiro chamado Walter sente uma perturbação. Alguém passou por um dos portais sem permissão. Ele não gosta de surpresas. Jay segue em frente, os olhos atentos ao horizonte. Algo brilha à distância. Uma fogueira? Ele se aproxima, sentindo que está prestes a descobrir algo importante. Só que antes que possa reagir, algo gelado toca sua nuca. Uma arma. Ele se vira lentamente e dá de cara com um homem de olhar duro, segurando o revólver com firmeza. Jay o reconhece imediatamente. Roland, o pistoleiro. Mas Roland não está nada amigável. Ele acredita que Jay foi enviado por Walter para enganá-lo, e não está com paciência para conversas. Sem hesitar, o levanta e o segura na beira de um penhasco. Me diz a verdade, agora. Jay, tremendo, fala tudo. Conta sobre os sonhos, sobre a torre, sobre Walter. Em desespero, puxa seus desenhos e os mostra. Entre eles, um detalhe faz Roland congelar. O desenho da base de Walter. Por fim, Roland solta Jay no chão e encara o horizonte. Se prepare, ele diz. Não há mais pistoleiros. Walter matou todos eles. Enquanto isso, Walter chega à terra e entra na casa do portal. Ele encontra uma lasca de madeira com sangue e a entrega a um dos Tahrim. O ser, com um olhar curioso, experimenta o sangue e logo confirma que pertence a um jovem humano, cheio de poder puro. Walter, com um sorriso irônico, percebe que o garoto é psíquico, já que foi o grito dele que exterminou o demônio que havia atacado Jay antes. Com isso, Walter começa a rastrear os atendentes da clínica que perderam Jay. Eles acabam entregando as informações do garoto, mas sem nem se abalar, Walter dá a ordem. Se matem. E claro, ele ainda pede para que os espectadores relaxem e curtam o show. Enquanto isso, em Midworld, Jay, curioso sobre a luta que presenciou em suas visões, pergunta a Roland sobre o que aconteceu. Roland, com um olhar pesado, responde que foi a última batalha que travou no dia em que perdeu seu pai, Steven, sufocado por Walter. Em um momento de reflexão, desenha um círculo no chão, dividindo-o em partes, com um graveto no centro. Ele acha que é tudo em vão, mas Roland explica que aquilo representa o universo. O graveto no meio simboliza a Torre Negra, uma fonte de poder que mantém o equilíbrio de todos os mundos. Se a torre cair, as forças das trevas invadirão e trarão destruição. Naquela noite, Jay acorda, mas Roland, com um toque de autoridade, pede para que ele durma, pois o dia seguinte será longo. No entanto, Jay é atraído para uma clareira, onde encontra seu pai. O homem, com um sorriso familiar, diz que, embora tenha morrido na Terra, ele ainda está vivo naquele mundo. Estende a mão como se fosse uma oferta de volta ao lar. Enquanto isso, Roland acorda de um pesadelo, onde Walter lhe avisa que qualquer pessoa que caminhar ao seu lado está condenada à morte. Percebendo que Jay desapareceu, Roland corre desesperado para encontrá-lo. Quando Jay está prestes a segurar a mão do pai, Roland, sem hesitar, atira, revelando que o homem não era nada mais do que uma monstruosidade de pele vermelha. O demônio tenta assumir novamente a forma de Steven, mas Roland continua atirando sem piedade. Ele explica a Jay que a criatura tomou a forma de seu pai por sentir sua dor e a necessidade de enganá-lo. Enquanto tudo isso ocorre, na Terra, Walter está lá, na cozinha de Jay, preparando um jantar com toda a calma do mundo. Lon, furioso, tenta atacá-lo, mas Walter, com um movimento sutil, simplesmente manda o homem parar de respirar. Lon cai no chão, sem vida, como se fosse um simples peão em um jogo de xadrez. Walter então vai até o quarto de Jay, onde acessa as memórias de Laurie, buscando os desenhos do garoto. Ao perceber que Jay é realmente especial, ele começa a zombar de Laurie. Provoca a mulher, criticando sua falha como mãe,
por não ter dado ouvidos aos avisos do filho e ainda tentar interná-lo em um hospital psiquiátrico. Com tudo isso na cabeça, Walter volta à sua base e compartilha suas descobertas com seus 2 assistentes de confiança. Agora Roland sabe que Jay está no Midworld, à caça de Rand. Walter manda seus homens atrás do garoto, convencido de que o poder psíquico do garoto é suficiente para destruir a Torre Negra. Enquanto isso, Roland e Jay chegam a uma vila pacata. Roland exige ser atendido pelo vidente e curandeiro mais poderoso da região. Surge uma mulher chamada Eira, que se oferece para examinar a ferida de Roland, fruto de um ataque de monstro. Só que, pelo visto, o corpo de Roland não está colaborando. A ferida não está cicatrizando tão rápido quanto ele imaginava, e ainda por cima, começa a se espalhar. Roland, sem tempo a perder, manda Eira olhar para o mapa e perguntar sobre a base de Walter. Ela fica com aquele olhar de quem já viu muita coisa, mas nunca algo tão poderoso quanto Jay. Quando Jay começa a ouvir a voz de Eira na mente dele, ele fica todo empolgado e decide compartilhar suas visões com ela. Eira explica que a base de Walter está a uns 6 meses de caminhada, ou seja, uma viagem que faria qualquer um repensar a vida. Mas aí Jay, com aquele olhar brilhando de inteligência, percebe que Walter deve ter um portal na Terra. Nada como um bom atalho. Na noite seguinte, a vila inteira começa a bater um papo sobre o portal, com todo mundo preocupado que isso possa atrair a atenção dos Taiyin. Mas Roland, sempre com a resposta pronta, diz que enquanto o mal estiver por aí, ninguém estará seguro. Com isso, o líder da vila e seus homens preparam o portal. Só que como nem tudo são flores, ao ser ativado, o portal atrai os Taiyin de uma vez. Eles chegam com tudo, cortando a energia e enfraquecendo o portal. Roland, como herói que é, corre para proteger uma família enquanto manda Jay se esconder. Enquanto isso, Walter, com seu globo de visão, estilo filme de espião, vê a bagunça acontecendo e, ao notar Jay, manda seus Taiyin capturá-lo. Um dos bandidos sequestra Jay, enquanto Roland, enfraquecido pelo veneno do monstro, luta para não cair no sono eterno. Mas, como bom pistoleiro que é, Roland foca toda a sua energia, ouve Jay sendo arrastado para um campo e faz um disparo certeiro. Matou o sequestrador. Quando o portal finalmente estabiliza, Roland e Jay passam por ele, e Eira, já desconfiada de tudo, avisa Jay para não usar seu poder, porque qualquer movimento pode ser rastreado. Agora, na Terra, a prioridade é levar Roland para um hospital. Ele fica impressionado com a rapidez da medicina moderna e olha que ele já viu muita coisa. Mas, quando dizem que ele precisa passar a noite no hospital, Roland não perde tempo, tira o soro intravenoso e pede para Jay buscar suas armas. Jay, então, leva Roland pelas ruas e, no caminho, encontra um homem maluco falando sobre o apocalipse. Jay, que não é bobo nem nada, reconhece o cara como uma das vítimas sequestradas por Walter. Usando seu poder telepático, ele se conecta ao homem e descobre onde ele mora. Porque, convenhamos, nada como um bom poder de detetive para resolver as coisas. Antes de rastrear Walter, Jay insiste em dar uma olhada em sua mãe no apartamento dela. Ele corre para dentro, com Roland logo atrás. Lá, encontra o corpo de Lon sem vida, e no quarto descobre uma marca de queimadura no chão. Laurie foi incinerada. Devastado pela dor, Jay usa seu poder para reviver o momento. Na parede, uma mensagem assustadora de Walter fica registrada. Roland, percebendo a dor de Jay, o avisa para não usar suas habilidades, a fim de evitar ser detectado. Com isso, ele carrega Jay até o telhado, onde o garoto, entre lágrimas e raiva, revela a localização da base de Walter. Mesmo com a dor imensa, Jay decide seguir em frente, determinado a enfrentar o homem que destruiu sua vida. Roland, então, começa a treinar Jay para o combate. Eles vão até uma loja de armas para pegar munição. Quando Jay sai, Roland escuta Walter chamando seu nome. Com um movimento rápido, ele dispara sua arma, mas logo percebe que Walter está apenas projetando sua imagem através de um globo de visão. O tiro ativa o sistema de segurança da loja, trancando Jay do lado de fora. Roland, furioso, desafia Walter, dizendo que ele deveria enfrentá-lo pessoalmente em vez de se esconder atrás da magia. Enquanto isso, do lado de fora, Jay é avistado por exploradores Taiyin e acaba sendo sequestrado. Ele grita por Roland, mas o pistoleiro, com seus sentidos apurados, escuta e tenta correr para o resgate. Walter, no entanto, também ouve o grito e interrompe sua projeção para capturar Jay pessoalmente. Ele, junto com seus assistentes, leva o garoto para sua base, onde uma enorme máquina está preparada para algo. Walter ordena que os Taiyin se preparem para a chegada de Roland, desejando-lhes com sarcasmo um feliz apocalipse.
Roland infiltra-se na base, exterminando os Tain um a um. Mesmo em desvantagem numérica, ele usa sua audição aguçada para localizar seus inimigos e eliminá-los com precisão. Enquanto isso, Jay está preso à máquina, resistindo com todas as forças. Walter, implacável, o provoca ao relembrar a morte de Lore. Isso faz com que a raiva de Jay cresça, liberando um poder que alimenta a máquina e começa a danificar a Torre Negra. No meio da batalha, um dos assistentes de Walter embosca Roland. Depois de uma luta brutal, Roland consegue derrotá-lo e matá-lo. Porém, o poder de Jay está começando a destruir tudo ao seu redor. A Torre Negra começa a desmoronar, abrindo caminho para a escuridão invadir a Terra. Um técnico da máquina percebe que Jay está mantendo o portal aberto, o que pode ser uma vantagem para Roland. Walter, então, sai da sala de controle e decide enfrentar Roland pessoalmente. Roland dispara contra Walter, mas as balas são desviadas com magia. Em um movimento rápido, Walter ataca Roland com estilhaços de vidro, cortando suas mãos e enfraquecendo sua capacidade de lutar. Não satisfeito, Walter o golpeia várias vezes com uma barra de metal e o prende sob blocos de cimento. Convencido de sua vitória, ele se prepara para queimar Roland vivo. Jay, sem nunca perder a esperança, se conecta com Roland telepaticamente. Ele recita o mantra dos pistoleiros, algo quase como um código de honra. Eu não miro com a mão. Quem mira com a mão esqueceu o rosto de seu pai. Eu miro com o olho. Eu não atiro com a mão. Quem atira com a mão esqueceu o rosto de seu pai. Eu atiro com a mente. Eu não mato com a arma. Quem mata com a arma esqueceu o rosto de seu pai. Eu mato com o coração. Ao ouvir a voz de Jay, Roland se fortalece. Ele dispara 2 balas no ar e, como se fosse um milagre, uma delas se direciona certinha para o coração de Walter. O som do revólver ressoa enquanto Roland dispara várias vezes até finalmente derrubar Walter com um tiro certeiro na cabeça. O último disparo destrói a máquina, salvando a Torre Negra e trazendo a paz de volta. O caos na Terra chega ao fim. Roland e Jay caminham pelas ruas, vendo os sobreviventes sendo socorridos. Roland, com aquele jeito sério de sempre, diz que precisa partir, mas surpreende Jay ao convidá-lo para ir junto. Ele explica que, agora, Jay não tem mais nada que o prenda à Terra e que o mundo precisa dele. Animado, Jay aceita, e Roland, com um sorriso, o chama de pistoleiro. Juntos, atravessam o portal, prontos para a próxima missão, decididos a salvar tudo o que puderem. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.